Beleza, pessoal. Então, continuando, agora nessa videoaula a gente vai criar o formulário principal da nossa aplicação. Vou lá no pacote View, botão direito novo, formulário JFrame, JFRM principal. Bom, nesse JFRM principal, eu vou querer que esse formulário ele apareça maximizado, então que ocupe a janela inteira do meu computador. Então, seleciono o formulário, vou lá em Propriedades, Extend State 6. Vou colocar aqui o formulário principal, o título dele. E aí, eu vou colocar aqui da paleta uma barra de menu, certo? Então vai ser uma espécie de um menuzinho assim que o nosso sistema vai ter. Eu vim aqui, vou alterar, clico no menu File, F2, Cadastro, Cadastros. No Edit eu vou colocar Consultas. Vou colocar mais um menu aqui, Relatórios. Ajuda. E, por último, uma aqui, Sair. Em cadastro, eu vou colocar alguns itens de menus. Então, um item para cadastrar passageiro, um para cadastrar veículo, um para cadastrar viagem e um para cadastrar usuário. Em consulta, o mesmo esquema. Então, mais 4. Em relatórios, por enquanto não vou colocar nada, que isso vai ser futuramente, a gente vai pôr ajuda e sair, vou colocar um só. Beleza, então aqui em cadastro, vou lá dar um F2, então cadastrar passageiro, cadastrar veículos, cadastrar viagem e cadastrar usuário. Em consultas a mesma coisa. Então, passageiro, veículo, viagem e, por fim, usuário. Bom, aqui a gente vai colocar também uma barra de ferramentas. E nessa barra de ferramentas a gente vai ter alguns atalhos. Então, por exemplo, esses atalhos que a gente tem aqui. Dentro da barra de ferramentas a gente vai colocar alguns botões. Um botão para cadastrar usuário, um para cadastrar veículo, um para cadastrar viagem, um para consulta, um para relatório, um para sair. E aí, se a gente quiser aqui colocar um separador, fica mais organizadinho. Então, esses 3 botões são sobre uma coisa, respondo esse último aqui é sobre outra coisa. Beleza. Eu tenho algumas imagens aqui que eu já separei e eu vou utilizar nesse projeto. Então, tá tudo separadinho aqui. Vou clicar no pacote mais, arrasto aqui para o pacote código-fonte. Ele vai acrescentar as imagens que a gente vai estar utilizando no projeto. Beleza. Então, vou colocar as imagens nos botões. Vou selecionar o botão 1, vou lá em Propriedades, Icon, seleciono o pacote IMG, então, IMG Menu, e vou selecionar o primeiro aqui, ó, passageiro. Então, passageiro. Vou selecionar todos de uma vez, que daí eu não preciso ficar fazendo todo esse processo. Vamos lá, selecionei todos. Vou fazer como se eu fosse colocar uma imagem só para todos eles. Então, vou lá no pacote IMG Menu. Vou selecionar aqui, por exemplo, a imagem veículo. Ok, então colocou veículo para todos. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui em veículo, vou lá em propriedades, não preciso clicar nos 3 pontinhos mais, eu só seleciono aqui qual imagem que eu quero. Então, agora eu quero viagem, depois eu quero usuário, eu tenho também um find, um print, ficou faltando um botão, e eu tenho aqui, eu vou ter que fazer de novo. Então eu clico nos 3 pontinhos,
Vamos lá, menu e o exit. Beleza. Joia. Aqui, se você quiser que esse botão de share fique alinhado lá no finalzinho, você pode colocar um painel no lugar aqui. Aliás, vou colocar o painel para fora, coloca o botão dentro, e aí você coloca o painel entre os dois botões. Ele joga ele lá para o fundo, certo? Vou dar um F2 apagar os textos dos botões, então vai ficar só a imagem. Vou reduzir aqui um pouquinho. Vou colocar mais um separador aqui. Um separador aqui. Aí. Beleza, e agora aqui para cada um desses menus eu vou chamar os formulários respectivos. Então, por exemplo, aqui em passageiro, dou 2 cliques, eu venho lá e chamo JFRN, passageiro, CAD passageiro, ponto main. Bom, quando eu chamo esse ponto main, o que eu estou fazendo? Null. Então vem aqui, ó, JFRN CAD passageiro. E aí eu tenho o método main, então estou chamando um método estático da classe passageiro. Esse método estático cria um frame, uma moldura, coloca dentro dessa moldura um painel de cadastro de passageiro, fala que a operação dele padrão é exit onClosed, então a gente sabe que não pode ser exit onClosed, tem que ser dispose onClosed, senão ele vai fechar a aplicação inteira. Dá um pack para organizar o tamanho do frame com o tamanho do painel e manda ele ficar visível. Beleza. Vou executar isso daqui só para a gente ver, porque a gente precisa corrigir mais algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Vou executar o formulário principal. Executar arquivo. O meu formulário aqui. E aí eu venho aqui, ó. Cadastro de passageiro. Bom, então, primeira coisa, está mostrando meu formulário lá no topo. Então seria interessante que ele mostrasse aqui. E aí a pessoa pode abrir um monte de formulário. Então aqui, ó, se a gente for vir ver, eu tenho um monte de janela aqui aberta. E isso não é legal. Então, seria interessante que eu pudesse abrir apenas uma janela. Então, como que eu faço para arrumar esses detalhezinhos? Vamos lá. Então, no cadastro de passageiro, eu vou falar que eu quero ele centralizado. Então, eu vou usar frame.set location relative to null. Então, a localização dele está relativa ao null, minha tela inteira. E para ele não abrir várias janelas, em vez de eu utilizar o JFrame, eu vou usar o JDialog. Então, JDialog é igual a new JDialog e aí eu tenho aqui, ó, o frame e se ele é modal, sim ou não. Então, o modal é a janela que só permite a abertura de uma. Então, eu crio um novo JFrame dentro do diálogo e coloco ele como modal verdadeiro. Beleza. Então, vamos lá testar de novo o formulário principal. Botão direito, executar arquivo. Vamos lá. Abri o meu formulário, centralizado. Se eu tentar abrir outro, ó, ele não deixa. Então eu só posso trabalhar nesse formulário aqui, ó. Ele é modal, ele é exclusivo. Na hora que eu fecho ele, ele permite que eu abra outro. Mas enquanto isso, eu não posso fazer nada, certo? Jóia. Então a gente vai ter que fazer isso para todos os outros formulários. Eu não vou fazer agora para todos para economizar tempo, mas aí
você estiver fazendo para treinar, faça isso. Só abrir aqui, então o que a gente fez? Criou uma janela de diálogo, que é essa que não deixa que abra várias, e colocou o relativo to nu, beleza? E além disso, a gente criou o formulário principal aqui. Então, essa aula fica por aqui. Até a próxima.